Minha gente, boa noite. Boa noite aos amigos presentes aqui no Chico Xavier e também boa noite aos que nos acompanham através da rede social, ou seja, através do Facebook. Depois de um intervalo, nós estamos voltando às nossas atividades desde quinta-feira, quando nós reiniciamos com os estudos, e hoje estamos aqui para apresentar a palestra que, como todos estão vendo, tem como título o Universo Quântico da Alma. Mas antes de iniciarmos propriamente a nossa palestra, eu quero lembrar e formular o convite a todos para que compareçam, os interessados, claro. No dia 23 e 24 deste mês, nós teremos o primeiro seminário de Magnetismo e Espiritismo de Caruaru. Esse seminário será coordenado e orientado por ninguém menos do que Jacomelo, uma das maiores autoridades do Brasil em magnetismo e em paz. Tem várias obras publicadas, que inclusive ele trará para efetuar as vendas aqui no Chico Xavier. Mas o que é importante é lembrarmos que, por termos um espaço limitado, as vagas também serão limitadas. Então, quanto mais rápido você adquirir o ingresso, o convite, que é justamente para custearmos a despesa de todo o evento, será melhor para você. Inclusive, pode ser aqui procurado através de Neide na nossa secretaria. Então, fica aqui o nosso convite, que com certeza será de grande importância para todos que trabalham com o magnetismo e até mesmo aqueles que são interessados no assunto. Então, o nosso estudo de hoje trata-se de um tema um pouco polêmico, por ser de natureza mais vinculada ao aspecto científico, mas a doutrina espírita ela é exatamente montada em cima dessa realidade. Quando Allan Kardec define a doutrina como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino do espírito. Veja que ele não se refere a uma religião, nem uma filosofia, ele dá uma maior evidência, dá um maior significado ao aspecto científico. Lógico que nós não podemos comparar uma ciência com a outra. E a física quântica, que deu início, que foi iniciada nos meados do ano de 1902, 1903, por Max Planck, o pai da física quântica, ela abre um campo muito vasto e fértil para a gente entender o fenômeno, a natureza da vida e do mundo espiritual. Então, aqui ele já traz para nós uma definição, dizendo que o Espiritismo tem como objetivo o entendimento geral de toda a realidade da vida, tanto nesse plano como em qualquer outro. Veja que ele vai além daquilo que a gente até um dia entendia como sendo a Terra, o único lugar onde um ser poderia viver a sua experiência evolutiva, Mas, para tanto, devemos estudá-lo para termos uma compreensão mais ampla. Veja que ninguém pode entender, ninguém pode trabalhar com a doutrina espírita se não estudar. Ela cobra de nós o estudo, e é um estudo intenso, um estudo de profundidade, porque ela tem uma aplicação muito ampla em termos de conhecimento e principalmente em termos de vida. Portanto, estará sempre aberta a qualquer mudança e inovação. O próprio Allan Kardec, com muita maturidade e lucidez, disse: se a ciência avançar à frente do Espiritismo, deixe o Espiritismo e siga a ciência. Veja o quanto ele valoriza e o quanto ele deu importância ao aspecto científico, até porque ele era um professor, ele era um homem de ciência, e, consequentemente, ele tinha uma grande compreensão acerca de tudo que ele estava vivenciando como codificador da doutrina espírita. Pois Allan Kardec nos disse há mais de 150 anos
que o Espiritismo ocorreria em 3 etapas. Isso é muito importante para a gente desmistificar um pouco do que vem a ser a doutrina espírita. Então, a primeira etapa foi a etapa das manifestações. Foi quando começou tudo, naquelas experiências das mesas girantes e alguns outros fenômenos da paranormalidade e também da mediunidade, que fez com que o Espiritismo penetrasse no meio social daquela época. Não foi fácil, mas para tanto era preciso que houvesse fatores dessa natureza, até porque tudo ainda era muito desconhecido. Depois vieram as mensagens que compõem a segunda etapa do Espiritismo. As mensagens são as psicografias, né? As vidências, as psicofonias, enfim, todos os fenômenos voltados para a mediunidade. Mas a nova etapa, que é a terceira, é essa que nós estamos dando maior ênfase, é a do século XXI, onde a gente tem que estudar e observar e praticar todos os fenômenos que ela apresenta. Então, o que é que ele quer dizer? Que para que você tenha uma compreensão da doutrina espírita, é necessário que você seja, sobretudo, um estudioso e um observador. O que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, partindo para o misticismo, para as manifestações, muitas vezes, que não têm nenhuma natureza vinculada à filosofia ou à ideia verdadeira do espiritismo. As casas espíritas estão cheias de fenômenos e de médiuns, de pessoas equivocadas que não sabem fazer a distinção entre um fenômeno, vamos assim dizer, mediúnico ou anímico. Tudo é mediunidade. Quando você chega na casa espírita, todo mundo diz que você está obsediado, que você é médium, enfim. Por quê? Porque não tem noção nenhuma do que vem a ser um fenômeno paranormal dentro da sua realidade, dentro do seu contexto mais geral. Então, precisa estudar muito para a gente ter segurança naquilo que a gente está afirmando acerca da doutrina. E aí, por isso que o Espiritismo, ele está, como nós vimos, dividido em 3 segmentos, que são as bases fundamentais da doutrina, que é a filosofia, que é a ciência e a religião. E o que é que ele diz acerca da filosofia? O que é a filosofia? A filosofia é a indagação que nos auxilia a pensar. E eu achei muito bonito essa definição que diz amor ao conhecimento. O filósofo é uma pessoa que não faz outra coisa a não ser pensar e buscar através do seu pensamento o conhecimento. E nós temos como pai da filosofia o próprio Sócrates, né? Que teve como discípulo Platão, que foi aquele que se encarregou de escrever todos os seus pensamentos. Isso é muito importante, porque tudo começou a partir das bases mais importantes do conhecimento, que é verdadeiramente a filosofia. A ciência, que é a escola do conhecimento, movida pelo raciocínio lógico. Então, a ciência, ela trabalha basicamente com os efeitos materiais. Tudo para a ciência tem que ter uma comprovação, uma experiência que deverá ser feita após esgotar todas as possibilidades de visão e revisão, é que eles podem publicar algo como sendo uma realidade científica. A física, por exemplo, ela tem 2 aspectos fundamentais. Nós temos a física teórica, nós temos a física prática. Por exemplo, Einstein foi um físico teórico, porque naquela época ele não dispunha de equipamentos como hoje os físicos têm para realizar as experiências. Para você ter ideia, ele tinha toda uma visão do universo, mas tudo feito através de cálculos. Mas não deixou de ser da maior importância a sua contribuição, e que até hoje a humanidade agradece pelo que ele deixou como legado para a ciência, dando uma nova visão do que vem a ser a física. Porque até então a física newtoniana se preocupava apenas com o aspecto da matéria, como eu disse. Quando eles começaram a estudar a energia e através da energia chegaram ao magnetismo, tudo mudou. E são esses fatores que vão nos ajudar a entender verdadeiramente o que é o espiritismo, né? E a religião, que é a busca do eu interior. Então, como nós podemos entender? Então, a filosofia, no caso, seria a pergunta, a ciência seria a resposta e a religião seria a busca.
Então, por isso que ele usa o religare, que eu não concordo muito. Eu acho que a gente não precisa se religar a Deus, porque nós estamos sempre ligados a Deus. Mas a religião, se utilizando do mais importante, do modelo e guia da humanidade, como os Espíritos disseram que é Jesus, então nós, para entendermos tudo acerca da doutrina espírita, devemos seguir o Evangelho. Você veja que o livro dos Espíritos, ele traz todo um aspecto filosófico. A Gênese e o livro dos Médiuns fala do aspecto científico, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata basicamente do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, vai nos mostrar todas as orientações acerca do Evangelho, das mensagens que Jesus nos deixou e que até hoje permanecem dentro de cada um de nós, a ponto dele dizer: tudo passa, tudo se modifica, mas as minhas palavras permanecerão dentro de você, porque o que eu vim implantar aqui na terra foi um reino, que é o reino de Deus, que é obra divina no coração de cada um de nós. Olha, quando ele diz que a religião é o conhecimento de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, Jesus faz isso de uma forma brilhante, nos dizendo, e nós vamos ver mais adiante o porquê dessa afirmação, de que toda obra, todo projeto, ele não está em nenhum lugar, e você não vai buscar ele em nenhum outro lugar a não ser dentro de você. Então, no livro dos Espíritos, a pergunta 798, ela nos diz que o Espiritismo, ou pergunta, se tornará crença comum ou ficará sendo partilhada como crença apenas por algumas pessoas. Olha a pergunta que Allan Kardec faz, por sinal de uma importância muito grande, quando ele, vivendo aquele instante que estava vivendo, nos meados do século XIX, e ele pergunta: será que o Espiritismo vai ficar apenas como uma crença comum? Onde é que a gente vai encontrar, ou como vamos encontrar meios para divulgar uma doutrina tão complexa como é a doutrina espírita? Até porque ela conflitava diretamente com as religiões, dentre elas a própria religião católica, o cristianismo. E ele foi muito perseguido. Todos nós sabemos a história. E os Espíritos dizem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Olha como eles tinham já uma ideia de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Veja que ele fala sempre se voltando para o conhecimento. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra interesse do que por convicção. E todos nós sabemos. As pessoas, eu não conheço uma pessoa que diga que alguma coisa do livro dos Espíritos está errada. Muitos não aceitam, contestam, é um direito de cada um. Mas se você disser que não aceita, você tem toda a razão de dizer. Mas se você disser que está errado, você é obrigado a justificar por quê. Se você diz que uma coisa está errada, você se torna um crítico e tem que se basear em algum aspecto para justificar o que você está dizendo. É aquela diferença entre conceito e definição. Conceito é o que eu acho, definição é dizer aquilo que eu acho, é trazer os meios para provocar ou provar aquilo que eu acho. Por isso que a doutrina espírita, ela respeita todas as religiões, todos os pensamentos. Ela não conflita com ninguém, mas ela defende o seu interesse, o seu conhecimento, que com certeza tem uma abrangência muito maior do que qualquer religião, e nós sabemos disso. A ponto dele dizer: se o Espiritismo é considerado como religião, será uma nova religião, porque não é uma doutrina que segue um livro sagrado, não segue uma teologia, não congrega fiéis, não tem dogma, não tem ritual, ou seja, ela é aberta a tudo, você pode concordar e discordar a todo momento. Quantas coisas na doutrina que eu não concordo? É um direito que eu tenho, como também algumas coisas das religiões eu também não concordo, mas isso não significa que eu vá degladiar com pessoas, ofender, ser ofendido. Não, nós vamos debater ideias. O debate leva sempre ao processo do conhecimento e da evolução. Então,
Mas, com o tempo, aqueles que condenam se terão forçados a mudar o pensamento sob pena de se tornarem ridículos. Olha o que ele diz aí, isso é muito sério. Você não vai mais encontrar nenhum meio para contestar ou confrontar a doutrina, porque ela vai nos trazer todas as informações necessárias para se consolidar como a doutrina que é. Então, vamos ver aqui o que significa o que vem a ser milagre. É uma coisa que leva sempre a gente a uma grande polêmica. O que é milagre? Eu costumo sempre dizer, milagre é alguma coisa que a natureza fez e a gente não entendeu, mas que existe, existe. Não como algo sobrenatural. Por quê? Porque o milagre é um efeito cuja causa nós desconhecemos. Isso é o que a gente chama de milagre. E exatamente Jesus foi a pessoa ou o Espírito aqui na Terra que melhor desenvolveu todo esse fator ligado ao aspecto do milagre. Por que Jesus praticava os milagres? Na realidade, Jesus não praticou como nós pensamos, ou muitos imaginam, o milagre como sendo algo que vai beneficiar esse ou aquele. Porque a lei de Deus, gente, ela é inderrogável, ela é imutável, mas sobretudo ela é uma lei que visa unicamente o mérito de cada um. Não há benefício para ninguém. Se existisse um milagre para atender a necessidade de um, deveria atender a todos. Até porque se nós considerarmos Deus como pai, um pai é pai para todos. Um pai justo, ele atende todos os seus filhos da mesma maneira. Por isso que Jesus dizia, foi tua fé que te curou. Isso sim, são os milagres da vida. Por isso que eu digo, se você procura um milagre, esse milagre já é você. Todas as vezes que você buscar meios, e através desses meios, na luta que todos nós devemos empreender no nosso dia a dia, buscando com certeza os caminhos, e que esses caminhos sejam caminhos verdadeiros, isso já é, de alguma forma, um milagre. Então, mas Jesus, como se justificar os milagres? Vamos dar um exemplo. Jesus chegou, certa vez, nas margens do mar da Galileia, e encontrava os pescadores tristes, inclusive Pedro, porque já várias vezes eles haviam lançado o barco no mar e não tinham pegado nenhum peixe. E Jesus pediu que ele colocasse o barco no mar, e mostrou a ele uma direção, e disse, siga nessa direção, e ele seguiu, e pediu que ele jogasse a rede naquele local que ele indicou. E ele pegou uma quantidade de peixe tão grande que o barco não pôde comportar. Todos nós conhecemos, sabemos desse milagre, que foi o milagre dos peixes, que naquele momento ocorreu. Mas eu digo a vocês hoje com sinceridade, os japoneses fazem isso melhor do que Jesus, porque eles têm equipamentos como um sonar, que não só eles identificam o cardume, como eles dizem a quantidade de peixe que o cardume tem. Ou seja, Jesus, ele via por um terceiro olho, que a gente chamava dupla visão. Jesus não só via pelos olhos físicos, por ser o espírito que ele era, ele tinha o poder de ver além daquilo que nós vivemos. Qualquer um de nós pode alcançar. Existem médios que têm o poder da vidência, por que não? Então ele, por ser um espírito diferente, por ser um espírito puro e perfeito, ele tinha isso. Mas ele não usava isso para querer justificar a sua mensagem, a sua passagem aqui na terra. Era o que ele menos queria. Porque o que Jesus veio fazer foi se colocar na condição de um mestre. O que é que um mestre faz? Ele ensina. E ele, mais do que todos os mestres, não só foi um teórico, como um grande prático. Ele falava de amor e ninguém amou mais do que ele. Ele falava do perdão e ninguém perdoou mais do que ele. Ele falava da caridade e ninguém praticou mais caridade do que ele. Esse é o objetivo do Evangelho. É o amor, é o perdão, é a caridade. E muito menos esses meios que nós procuramos, que são os meios da facilidade. As igrejas se transformaram em verdadeiros balcões de negócio. As pessoas vão lá buscar aquilo que elas desejam para satisfazer a sua necessidade. Realizada, eles vão embora e não voltam mais. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Não é só a igreja, como a casa espírita, qualquer lugar. Então vejam, aqui ele faz algumas considerações muito importantes, né?
com relação a esse aspecto do milagre, Aristóteles já dizia que toda causa tem um efeito causal e que todas as causas pertencem a uma causa maior. Nada vem por acaso. Não existe o acaso, porque Deus já é uma causa. Tudo tem uma justificativa. Não adianta você querer lutar, querer brigar, se revoltar por algo que está acontecendo em sua vida. Até mesmo o sofrimento. Daí eu sempre dizer, o sofrimento dura o tempo que nós levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Muitas vezes uma dor tem uma pedagogia maravilhosa para cada um de nós, nos trazer esclarecimentos que até então nós não tínhamos. Porque muitas vezes a gente opta pela dor, podendo ter optado pelo amor. Isso é muito comum. Isso é uma questão de cada um. A gente aprende da maneira que quer aprender, né? Kardec, na pergunta número 4, onde está a prova da existência de Deus? Veja que coisa interessante eles respondem. No axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Veja que ele dá uma definição tanto filosófica como científica. Não há efeito sem causa. Tudo tem que ter uma justificativa, um meio, uma fonte criadora. Como entender o efeito local e não local da física quântica? Todos nós sabemos que foi um dos maiores problemas enfrentados naquela época. Até mesmo o próprio Einstein brigou muito com Niels Bohr, com Heisenberg e outros físicos quânticos, porque ele não aceitava essa ideia, a ponto dele dizer, Deus não joga dados. Como é que pode uma coisa acontecer sem que tenha uma justificativa para provar que aquilo aconteceu? Foi o que nós falamos do milagre. Acontece. Então a física quântica é a física do imensurável, é a física do fantasmático. Ainda existe muita coisa nela que nós não temos o poder de compreender, como também existe dentro da doutrina espírita. Mas veja que ele disse lá no início, nós estamos marchando para buscar esses esclarecimentos que com certeza nós vamos encontrar. Então o fenômeno local, né, tudo que é visível como causa e funciona a uma velocidade inferior da luz. Olha que coisa interessante, porque veja bem, a matéria, ela se transforma em energia, a energia se transforma em matéria, ou seja, é uma realidade só. Então o que é a matéria? A matéria é energia concentrada, é energia coagulada, como disse nos Emmanuel. Quando a energia se concentra, ela vai se materializando. Por quê? Porque a sua frequência, a sua onda, vai encurtando e dando a ela um maior caráter de solidez. Quando essas ondas, ou quando essa matéria ela começa a se expandir, a tendência dela é se transformar em energia. Por exemplo, se pegássemos um corpo de qualquer pessoa e lançássemos no espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela se transformaria em energia, sendo a mesma pessoa. Tudo é uma questão da velocidade que se empreende a esse aspecto que é a matéria. Então, o efeito não local, ele não é visível como causa e funciona a uma velocidade acima da velocidade da luz. Aí é quando ele cita como exemplo os fenômenos mediúnicos. Então, por que é que o médium, ele vê um espírito e vocês estão ao lado dele e não vê? Porque o espírito ele não está materializado. Porque para que você veja uma pessoa é preciso que a luz reflita sobre o corpo. E para que a luz reflita sobre um corpo, ele tem que ter matéria. E o espírito ele é de natureza material sutil. A matéria que o espírito possui é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que nós não temos ainda a menor ideia do que seja. Sabemos que ela é uma matéria muito mais etérea do que a matéria propriamente dita no mundo em que nós vivemos. Então, por isso que nós não vemos espíritos com os olhos. A visão mediúnica ela é uma visão mental, a não ser que haja o fenômeno da materialização, isso aí já é outra coisa que a gente depois pode estudar. Então, atraindo coisas e pessoas. Há algo fantástico que os físicos quânticos descobriram chamado de efeito não local. Mesmo a uma distância quase infinita, duas partículas são capazes de interagir uma com a outra, de tal modo que tudo que acontece com uma instantaneamente acontece com a outra. Isso também pode acontecer na realidade humana.
praticamente todos os dias na vida das pessoas, promovendo encontros e construindo contextos favoráveis à concretização de sonhos e projetos. Vamos explicar isso de uma maneira bem mais objetiva. Eles observaram que 2 elétrons que estavam emparelhados, os elétrons, eles possuem um movimento chamado spin, que é uma espécie de movimento de rotação. É como se fossem 2 engrenagens. Uma gira no sentido da esquerda, outra no sentido da direita, para eles poderem estarem juntos. E eles foram distanciando esses elétrons e promoveram uma distância tão grande, que eles não tiveram a menor ideia, tudo isso no imaginário, mas confirmado, e ele observou que na hora que ele modificou a posição de um elétron, automaticamente o outro modificou. Ou seja, eles trocaram uma informação, como se um tivesse ou como permanecia ligado ao outro, mesmo a uma grande distância. Daí ele trazer isso para a referência humana. Ou seja, não importa a distância que você esteja de alguém, essas consciências vão estar sempre interligadas. Por isso que a gente muitas vezes encontra dificuldade para entender determinados momentos de sonhos. Porque o que é um sonho real? Um sonho meramente espiritual. Um sonho espiritual é aquele que você, ao acordar, você sente nele toda uma realidade que não dá a menor ideia de que você não teve com aquela pessoa com quem você sonhou. Você sente muitas vezes o cheiro, você sente um detalhe, uma presença. E muitas vezes você está se comunicando com um espírito a uma distância que não temos a menor ideia qual seja essa distância. Porque isso se dá dentro de uma realidade que chamamos de consciência. São consciências que se interligam com outras consciências. Isso não tem como medir, nós não temos como mensurar isso. Por isso que é tão difícil a convivência humana. Por isso que nós temos que viver aqui na Terra, limitados e presos a um corpo físico, porque nós não sabemos lidar com essa mente e muito menos com essa consciência. E isso está dentro da física quântica. Os efeitos locais e não locais. Para eu fazer mal a uma pessoa, não é obrigado eu estar ao lado dela. Eu posso fazer um grande mal a uma pessoa a uma distância que eu não tenho a menor ideia qual seja. Tudo isso com o efeito da mente. Por isso que o orai e vigiai, tão bem dito por Jesus, tem tudo a ver com isso. Preste atenção no que você está pensando. A oração significa uma mentalização, um equilíbrio, uma harmonia. A oração não é a verbalização de uma prece apenas, como temos o hábito de fazer. Uma oração, para ser verdadeira, ela tem que mover sentimentos. Não adianta, se eu conversar com uma pessoa e se não deixar nessa conversa um sentimento, essa conversa não teve a menor importância. Se você fez uma oração, uma prece referente ou se dirigindo a Deus ou qualquer entidade, se isso não mover um sentimento, não tem a menor importância. Por quê? Porque essas consciências, elas têm que criar um campo de interação entre elas. E esse campo não dá a gente a menor ideia do que seja local ou não local. Então, a física quântica equivale a uma física da espiritualidade, sendo que antes dela não havia um modelo cientificamente satisfatório para a ideia de que todos nós temos um espírito. Tanto as partículas quanto as pessoas vivem concomitantemente em 2 realidades diferentes. Olha aqui, justamente o que nós mostramos aqui agora. Uma física e outra metafísica. E quanto mais vivemos conforme a realidade quântica, mais espiritual torna-se a nossa existência. Nós já vimos em algumas experiências nossas, em palestras anteriores, que o primeiro corpo que nós construímos ou adquirimos na nossa individualidade é o corpo mental. Nós nos individualizamos como uma mente. Essa mente, para que ela possa trabalhar a experiência da sua própria evolução, é preciso que ela crie um corpo, que é o primeiro corpo que nós construímos, chamado corpo perispiritual, ou como alguns cientistas, segundo o próprio doutor Hernani Guimarães, chama de modelo organizador biológico. Esse corpo espiritual é o que vai formar o nosso terceiro corpo, que é o corpo físico. Ou seja, o corpo físico, ele não é a nossa causa, ele é o efeito. Porque muitos acham que tudo que está vivendo, ou pelo que ele está vivendo,
se limita apenas à realidade física. Não é que eu não tenha que amar, cuidar do meu corpo físico, mas esse corpo é transitório. É uma vestimenta que eu utilizo apenas para a experiência que eu estou vivendo na Terra, onde eu sou obrigado a seguir as leis, dentre elas a lei da gravidade. Veja que para andarmos, quando nós levantamos um pé, o outro tem que estar colado ao chão. Se você encontrar pessoas andando, levantando os 2 pés ao mesmo tempo, é porque ela desencarnou. Isso não é da natureza humana. A gente não consegue isso aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos dentro de um planeta chamado de planeta escola, onde a transitoriedade da nossa experiência nos obriga a seguir rigorosamente as leis da Terra. Então, a gente não pode estar vivendo aqui como um espírito desencarnado, quando nós somos espíritos encarnados. Então, quando ele fala dessa física quântica, que é a física do imponderável, tudo isso está ligado à nossa natureza espiritual, porque nós conhecemos muito pouco. As pessoas não ligam tanto, por quê? Porque vivemos num mundo onde a matéria tem uma predominância muito maior. Nós somos materialistas por natureza. Pouco ligamos para a nossa natureza espiritual. Vivemos numa sociedade onde o importante não é ser, é ter. Nós somos consumistas. Nós vivemos presos a um sistema que cobra de nós coisas que não tem nada a ver com a nossa natureza espiritual, mas é a experiência de cada um. Ainda precisamos transitar muitas e muitas vezes por esses caminhos para aprendermos a nos libertar. Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. O próprio Jesus nos afirmava: eu vim para este mundo, mas eu não sou deste mundo. E qual é o mundo que ele queria, ou qual mundo ele se referia? O mundo interplanetário? Um mundo estrelar? Não. O mundo que ele fala é o mundo interior. Porque é como eu sempre digo, Jesus nunca julgou nenhum de nós, em nenhum tempo ele vai julgar, porque ele nunca nos viu como nós somos. Ele nunca viu o indivíduo. Jesus sempre viu o espírito que estava por trás do indivíduo. E o espírito, ele tem a sua grandeza por ser um ser espiritual, por ser eterno, por ser a obra maior do Criador na condição de criatura. Porque ele podia ver todos os nossos defeitos, mas eles são transitórios. O mal que nós praticamos, os erros que nós muitas vezes executamos de maneira tão natural, eles são exercícios práticos para que nós possamos evoluir através das correções. Por isso que nós vivemos no mundo de provas e de reparações. As provas são escolhas, são avaliações que nós fazemos para nos promover. Por exemplo, se eu vim para o mundo para dar uma prova de amor, eu tenho que encontrar algo que justifique essa prova. Seria um grande amor. Se eu vim ao mundo para praticar um ato de perdão, eu tenho que encontrar um meio para exercitar o perdão. Senão eu vou embora sem fazer as provas. E vocês sabem que quando um aluno não faz prova, ele é um aluno devedor. Ele terá que voltar. Por isso que a reencarnação é um convite que nos é feito para retificarmos os nossos erros, consertar as nossas diferenças, as nossas faltas, e evoluirmos em nossas virtudes. Então, isso está tudo dentro dessa nossa realidade. Em Gênese, a Gênese que nós nos referimos é a Gênese kardeciana. Se há fenômenos espirituais, o espírito também faz parte das pesquisas científicas. Veja que ele dá uma conotação muito bem objetiva no que diz respeito ao aspecto científico. Se os fenômenos espirituais e os fenômenos quânticos têm sua origem, ou sua causa, fora do espaço e tempo, ou seja, um fator da não localidade, isso nos remete a uma zona de convergência ou de união de pensamento entre o espírito, o espiritismo e a física quântica. Por isso que eu digo a vocês, qualquer pessoa que queira estudar ou se aprofundar na doutrina espírita, tem que estudar a física quântica. Vejam que hoje a gente fala tanto em quântico, né? Tudo é quântico, mas pouco se estuda, pouco se sabe do que seja verdadeiramente algo de natureza quântica, não é? Faz 50 anos que os espíritos sabem que a ciência pretende hoje descobrir, já nos dizia Leon Denis.
Se nossa natureza é espiritual, podemos dizer que só nele encontramos a nossa verdadeira essência. Qual é a nossa essência? A nossa natureza maior, o espírito que nós somos. Por isso que eu disse agora há pouco, Jesus não via nenhum de nós senão na sua essência, na sua natureza própria. Nós fomos criados simples e ignorantes, com uma grande missão que ainda estamos nela envolvidas, que é de aprender. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que é que eu vivo? Exatamente porque eu preciso aprender. Aprender, adquirir o conhecimento e buscar através do amor a felicidade. Todos nós estamos condenados a sermos felizes. É como se nós tivéssemos saído do útero divino e voltássemos para os braços de Deus. Nós só vamos chegar até Ele, ou até próximo a Ele, quando não tivermos mais nada o que aprender. É quando iremos sair dessa experiência sem precisarmos voltar. Enquanto nós tivermos qualquer pendência, vamos ter que voltar. O aluno, ele não recebe o seu certificado de conclusão de nenhuma escola se ele não tiver com todos os seus com todas as suas disciplinas em dia, inclusive a própria frequência. Então, se a natureza é espiritual, podemos dizer que só neles encontramos a nossa verdadeira essência. Utilizamos a matéria apenas como material de experiência. Veja que afirmativa é importante. E a gente se acha tão dono da matéria, né? Mas ela não tem outra importância. A prova é tanta que eu não conheço ninguém até hoje que tenha levado alguma coisa material na sua viagem de volta. Porque quando a gente nasce, a gente recebe provisoriamente, ou definitivamente, melhor dizendo, uma passagem de volta. Mas lá embaixo está escrito, é proibido bagagem. O que nós vamos levar é o que nós pouco estamos, talvez nós estejamos pouco ajuntando, como ele disse, aqui na terra, que são os valores interiores, os grandes amores, o bem que eu fiz, o quanto eu ajudei, o quanto eu contribuí com a natureza, com o desenvolvimento do meu planeta, do meu lugar, do meu país, da minha cidade, o bem que eu fiz, ou talvez o contrário de tudo isso, ou saio daqui como um grande possuidor de valores, ou como um grande devedor, mas nem saio aqui como livre nem como condenado, eu saio daqui como um aluno pendente. E a pedagogia e a escola, o que é que ela diz quando a gente é reprovado? Para o ano você volta de novo, e tudo começa. Então a vida vai ser sempre um recomeço, porque o processo ele é cíclico. Então, se você tiver alguma coisa errada na sua vida, não queira consertar, porque não se conserta mais. A gente só conserta uma coisa errada não errando. O mal da humanidade é querer justificar o que não se justifica, querer consertar o que não se conserta. Uma vez feito, está feito. A mente não é como um computador que deleta algo que a gente queira tirar da gente. Uma vez aceitando, está aceito para sempre, porque a mente não mente. E o que é que eu faço para me libertar dos erros do passado, dos meus pecados? Ressignificá-lo. Existe uma palavra chamada resiliência, que é muito comum. O que é a resiliência? É aceitar o inevitável. O maior problema da humanidade é querer mudar o que não se pode mudar, principalmente no que diz respeito à convivência humana. Os maiores conflitos do relacionamento é porque eu quero mudar o outro. Não faça isso. Nem é bom para você e muito menos para ele. Você não veio aqui para mudar ninguém e nem permitir que ninguém mude você. A convivência humana é uma experiência pessoal. Talvez até convivendo com uma pessoa difícil seja a minha verdadeira missão aqui na terra. Um filho que muitas vezes não corresponde à expectativa, um marido que muitas vezes não está dentro dos padrões que as pessoas adotam como estrutura de família, talvez seja essa a grande escola que eu preciso. Talvez esses conflitos, esses erros, sejam eles os maiores processos da minha jornada evolutiva. Não sei. Utilizamos a matéria apenas como matéria de experiência, inclusive o nosso corpo físico. Hoje é comum se fazer um culto ao corpo. É claro que eu tenho que amar o meu corpo. É claro que eu gosto da roupa que visto. De uma maneira bem elementar,
Quando a gente vai sair de casa para ir para qualquer lugar, a gente procura caprichar o máximo, não é? Na vestimenta, na roupa, não é verdade? Então imagine, a vestimenta mais importante que nós temos é o corpo físico. Mas lembrando que a vida não se resume apenas a uma estrutura física, que por trás desse corpo existe um ser espiritual, uma mente que pensa, e é nela que está toda a nossa realidade. O corpo, como eu disse, ele não é causa, ele é apenas efeito. Portanto, esse mundo que vivemos é apenas uma projeção daquilo que imaginamos através do pensamento. Esse mundo, gente, ele não existe propriamente, ele é virtual. Por quê? Porque ele é formado de uma matéria que não tem nenhuma constituição material como nós imaginamos. Um átomo é um vazio. Quando eles começaram a estudar o átomo como a partícula fundamental formadora da matéria, eles foram ver que o átomo era um vazio, que a massa do átomo estava na menor parte dele, que era no núcleo, infinitamente pequena com relação a ele. E para a surpresa maior dele, eles achavam que no núcleo tinha a massa. Não é massa, é energia concentrada, como eu disse, energia condensada, ou seja, tudo é energia. Toda essa matéria que nós utilizamos, ela não é tão verdadeira como, por isso que ela não nos pertence. Esse mundo é um mundo da virtualização. As verdadeiras fortunas, as verdadeiras coisas da vida, elas estão dentro de nós. Aí você diz, bem, e a casa que eu moro, o carro? Sim, são importantes. E como são importantes para a experiência que eu estou vivendo. Logo, logo eu vou embora. E tudo isso fica. Portanto, esse mundo que vivemos é apenas uma projeção daquilo que imaginamos através do pensamento. Em física quântica, chamamos isso de consequência de um efeito não local, como nós já falamos. Na realidade, quando morremos, não voltamos para o mundo espiritual, porque nós nunca saímos dele. Isso é muito importante, gente. Nós estamos numa escola, gente. Esse mundo aqui não é nossa morada. É o nosso local de estágio. A prova é tanta, como eu disse a vocês, quando eu não tiver mais nada que aprender neste mundo, eu vou embora. Agora, um aluno, ele vai para a escola, lógico, com um único objetivo, que é estudar, aprender, e um dia ir embora. Todos os dias a escola manda você ir embora, ela não quer você lá. Esse mundo não nos quer aqui. É bom que a gente diga isso. Porque é um mundo de muito sofrimento, um mundo onde há uma predominância muito grande do mal, da inveja. Vocês vejam que nós estamos no século 21, pessoas que matam de maneira tão desumana, muitas vezes tão desumana que chega a superar o instinto animal. Esse mundo não foi projetado para outra coisa, senão para nós desenvolvermos os nossos potenciais evolutivos. Por isso que Jesus disse que venha um escândalo, que eu veja as coisas erradas, para eu poder fazer uma referência dos meus valores. Muitas vezes é preciso caminhar pelo caminho do inferno para se chegar ao céu. Muitas vezes é preciso que eu veja o sofrimento para eu saber o que é não sofrer. Muitas vezes precisamos passar por tudo isso, como eu já disse. E a prova é tanta de que nós não somos desse mundo, e eu tenho dito muito isso, que basta a gente passar meia hora dormindo, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente olha é para um relógio. Significa que a gente saiu daqui. Fecha os olhos, demora um pouquinho, você já não está mais aqui. Porque você passa 1 hora, 2, 3 horas numa fila de um banco, num consultório médico, você vai marcando a hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Mas você fecha os olhos, a hora que você acorda, a primeira coisa que você vai olhar é a hora. Então significa que eu não estava aqui. O mundo espiritual se encontra dentro de nós, segundo o próprio Jesus. Seria na física quântica o microcosmo, lugar onde se processa todos os fenômenos de natureza quântica. Porque quando eles mergulharam no átomo, lá dentro eles encontraram ainda uma outra realidade. Max Planck, com a experiência da catástrofe ultravioleta, ele observou que o átomo emitia impulsos elétricos. Até então não era nada disso visto
pelas experiências da física newtoniana, e ele começou a perceber que existia algo mais, um mundo que ninguém entendia, e esse mundo é o mundo do imensurável, ou seja, é esse mundo que verdadeiramente nós estamos. Eu entendi agora por que foi que Jesus disse: eu preciso me fazer pequeno para tornar vocês grandes, eu preciso mergulhar nesse mundo do microcosmo. É um mundo onde está toda a nossa realidade, é o mundo onde estão os nossos sonhos. Por isso que todas as vezes que nós sonhamos em alguma coisa, nós materializamos esse sonho. Todos os nossos sonhos são verdades. Aí você vai dizer: bem, e por que não se realiza? Porque eu não encontro meios para fazê-lo se transformar em realidade. Ou seja, tirar do microcosmo para o macrocosmo. Tirar do mundo do imponderável para o mundo real que eu vivo, ou que eu penso viver. Para tanto é necessário que haja o quê? Um colapso da função de onda que a física quântica tanto nos mostra, ou seja, um salto quântico. O que é um salto quântico? É quando uma partícula ela deixa de existir num lugar e automaticamente ela passa a existir em outro. É uma coisa fantástica, que não descreve espaço nem tempo. A briga de Einstein foi exatamente porque a física quântica derrubava toda a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade foi baseada numa ideia de espaço e de tempo. Para a física quântica não existe passado, presente e no futuro, tudo é presente. Esse passado, presente e futuro que nós vivemos aqui também não é real. E por que a gente tem uma ideia de passado, e presente e futuro? Porque a gente não sabe viver com tudo isso a um só instante. Ainda somos muito imaturos. Mas na hora que você mergulhar no mundo quântico, no universo quântico, tudo é presença. Porque lá não existe nada disso. E lá você pode tirar todos os seus sonhos. A partir do instante que você viabilizar meios para trazê-lo para a sua vida real. O mal nosso é que nós sonhamos e não trabalhamos pelos nossos sonhos. Esse é o grande mal nosso. Falta um quanto para a gente tirar isso. Porque todas as vezes que nós sonhamos, sonhamos com egoísmo, com o poder da posse, do vou me dar bem. Isso, consequentemente, é um grande conflito para que você possa trabalhar essa realidade. A vinda do reino de Deus, olha o que é que nos diz Lucas, né? A Gênesis revelou a existência de um outro mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunde. Então, o nosso lar, praticamente ele não existe como realidade. O nosso lar é um mundo virtual. Por isso que, gente, o umbral não é um lugar definido. Porque a gente olha para o espaço e a gente acha que os mundos estão... Não, gente, esses mundos estão todos dentro de nós. Isso é um estado natural de cada um. O universo todo está dentro de cada um. Você tem tudo que você... Porque você é filho de um Criador que tem tudo. Como criatura e herdeiro do Criador, você também tem tudo. Por isso que Jesus dizia: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Na hora que você tiver condições e compreender o verdadeiro sentido, você vai alcançar aquilo que você deseja. Mas enquanto vivermos mergulhados na ignorância que vivemos, não temos como acessar esses mundos. Porque eles ainda são muito distantes, e estão muito distantes de nós, mesmo estando dentro de nós. Por isso que eu digo, gente, a maior luta que cada um de nós trava é a luta intrapsíquica. Os meus inimigos, os meus adversários, estão todos dentro de mim. Tudo o que você imaginar de ruim com relação ao outro é porque de ruim existe dentro de você. Uma pessoa que ama de verdade, ela só se nutre de amor. Porque quando eu digo que odeio alguém, eu primeiro odeio e encontrei alguém para justificar o meu ódio. Porque o veneno está onde ele se estabelece. A gente muitas vezes quer envenenar os outros tomando o próprio veneno. Então não adianta. Por isso que as pessoas dizem assim: fulano desejou mal a mim, fizeram um trabalho para mim. Se você viver envolvido com isso, é bem comum que aconteça. Mas se você não tem nada a ver com isso, pode ficar tranquilo. O território da consciência, ele é de natureza pessoal e intransferível. Tem um pensador que diz uma coisa muito interessante: um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Ninguém muda a consciência, o pensamento, o desejo e a vontade de ninguém. A gente muitas vezes finge que muda, mas na verdade a gente não muda. Que a mudança só ocorre se for lá dentro.
Então a vinda do reino de Deus não é observável. Não é observável. E por que Jesus se referia a reino, se ele combatia tanto essa coisa do poder? Porque o reino, todo reino tem um rei. E o rei é quem comanda o seu reino. Então Jesus fazia uma referência a você, que você seja o rei deste reinado que você cria, que não deixe que ninguém tome conta daquilo que é verdadeiramente seu, que não se contamine pela influência dos outros. Nós só permitimos que os outros digam o que querem de nós, porque nós não temos certeza e segurança de nós. Basta que alguém duvide, a gente já se sente abalado, porque eu não tenho certeza do que sou, eu não tenho segurança daquilo que faço, fico sempre à mercê do que o outro vai dizer. É por isso que eu digo, uma pessoa que precisa ser amada é porque ela nunca se amou, porque o seu amor lhe basta. Não procure fora aquilo que você tem dentro de você, se ame, é o suficiente, porque o amor não é algo que se troca, não é algo que se dê nem se receba. O amor é uma energia que se potencializa à medida que você cria. Quanto mais amor você dá, mais amor você tem. É o sentido da vida. O universo como um todo nada mais é do que a materialização do pensamento divino. Eu acho que essa frase de Emmanuel não podia ser mais perfeita. Tudo, a materialização do pensamento de Deus. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus das escalas do mundo. Ou seja, Deus criou um fluido cósmico universal. É o que eles chamam lá no Antigo Testamento de o hálito divino, ou sopro de Deus. É toda essa energia que estrutura toda essa realidade, tanto do mundo cósmico, microcósmico, como do mundo macrocósmico, tanto do mundo real como o mundo quântico, o vácuo quântico, como alguns chamam. Então, é preciso a união do espírito da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Ou seja, a matéria, gente, ela só tem como objetivo nos fazer crescer e evoluir. É por isso que eu digo, a enxada na mão do agricultor significa produção, colheita, desenvolvimento. Essa mesma enxada na mão de um criminoso significa uma arma para o crime, ou algo que vai se justificar dessa forma. Depende de como você vai usar a matéria. Por isso que eu digo, as riquezas, ela tem importância? Tem. Nós não estamos aqui fazendo apologia à pobreza, não. O mundo precisa da riqueza material. Sim, precisa. Hoje nós temos uma vida muito mais confortável do que o homem da caverna. Nós temos uma casa com luxo, temos todos os meios e a tendência é cada vez mais melhorar. Mas a matéria nunca pode se sobrepor ao homem. Olha o que é que ele diz aqui. A matéria, ela tem como objetivo desenvolver a inteligência do homem. Porque a matéria é burra, a matéria não pensa, ela armazena conhecimento. Ela tem uma inteligência própria, que nós desconhecemos. Mas a inteligência, como individualidade, como uma prerrogativa divina, é a natureza única do homem. Como nós já vimos, mais de 70% do universo é constituído de uma energia escura e invisível. Veja, mais de 70%. 25% é de uma matéria também invisível. Nós já temos o que? 95%. Dos 5% restantes da realidade cósmica, 4% existe em estado de plasma. Esse plasma é uma condição física que o homem pouco conhece ainda. Resta apenas 1% da matéria atômica. Ou seja, nós só entendemos praticamente 1% desse mundo. E ainda tem gente achando-se dono de alguma coisa. Nós somos um mero desconhecido aqui. Estamos aqui apenas com o propósito, com o objetivo de desenvolvermos o nosso conhecimento através da convivência, do relacionamento. E eu digo sempre, gente, o que existe de mais igual entre a gente é a diferença. Se não fôssemos diferentes, nós não estaríamos aqui. Aprendendo um com o outro. Aprendendo. A única massa que o átomo possui está no núcleo, mas verificou-se que o que existe no núcleo é a energia condensada. Nós falamos sobre isso. E em meio a toda essa realidade, vivemos nós, nos achando no direito de sermos donos de alguma coisa. Olha aí. Por isso somos vítimas de tantos conflitos e de tantos fracassos. Olha o que os espíritos disseram a Allan Kardec com relação à felicidade. É a posse do necessário, porém a consciência tranquila. Eu vou repetir, gente, a felicidade é a posse do necessário, mas a consciência tranquila.
Vocês sabem que as pessoas que possuem grandes posses, elas não têm consciência tranquila. Você se envolve com o tamanho da coisa que você acha que lhe pertence. Por isso que a gente precisa de tão pouco e acha que precisa de tanto. Isso é só uma questão da vivência, da convivência, da evolução. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Olha o que Planck já dizia, Max Planck, o pai da física quântica. Para o religioso, Deus está no início de todas as coisas. Nós vimos lá na Gênesis, né? Para o cientista, Deus está no final de cada reflexão. Albert Einstein já dizia, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é aleijada. Vamos ter que um dia entender isso. E só existe um meio para provarmos a existência do ser espiritual, só através da ciência. Nós não vamos encontrar nada em termos de evolução futura se não for através da ciência. Nenhuma religião tem o poder de revelar essas coisas, porque as religiões, elas estão limitadas a um livro sagrado. E você não pode discordar. Mas elas estão certas porque elas são assim. Quando perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, olha o que ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza. Acreditar nesse Deus significa acreditar num fundamento espiritual para a realidade, como também para a racionalidade científica. Foi tudo o que nós falamos até agora. Desta maneira, é importante assinalar que a espiritualidade para a qual a física quântica parece estar conduzindo a humanidade é uma espiritualidade sem religião, sem rezas, sem templos, sem dízimos. Nada contra, mas é o que eu estou dizendo a vocês, é um novo caminho. Porque a verdadeira religião do homem é o bem, é o amor. Lógico, gente, aonde existe grupo de pessoas com pensamento voltado para o bem, para o amor, esse lugar é importante, independente da igreja, da crença. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia ou querendo contestar. As igrejas têm sua importância, mas o verdadeiro lugar, o verdadeiro altar dos sacrifícios, o verdadeiro templo da evolução está na base de tudo que é a família. Não adianta você passar 2, 3 horas num centro espírita, numa igreja, e quando você chegar em casa você ser um terror. As maiores experiências você tem que viver no maior laboratório do processo de transformação e de evolução que é na família. Eu sei que é difícil, todos nós temos problemas, e como temos problema? Temos problema, porque a família é um conjunto de espíritos, se agregam espíritos que estão ali, um precisando trabalhar o outro. E esses conflitos, muitas vezes, são os processos da transformação. São aquelas provas difíceis de serem feitas. E se você não conseguiu, não tem problema. Não adianta querer se lamentar, se lastimar. Os nossos erros vão ser corrigidos. Não. Porque o passado não é para repetir, o passado é para refletir. Eu tenho que refletir aquilo que eu fiz. Aprender, me modificando. Então, se eu errei hoje, eu não quero errar mais amanhã. Porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Você imagine se numa existência anterior eu te fiz um grande mal, mas eu sou uma pessoa boa. A gente não pode ser analisado como se analisa o homem aqui, quando comete os seus erros. O mundo espiritual não vai colocar nenhum de nós no canto da parede e fazer perguntas sobre o que você fez ou deixou de fazer. Porque o tribunal da consciência é que é responsável por tudo isso. Porque ele perguntou, onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Para evitar que a gente fique perguntando e pedindo coisa a todo momento, como se pede, ele se colocou como uma lei. A lei de Deus. Essa é inderrogável e imutável. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ninguém engana a Deus. Não enganando a Deus, você também não pode enganar a você. O mundo todo pode dizer que eu sou bom, mas se eu não sentir isso dentro de mim, eu não sou. Não adianta. Então é isso que a gente precisa ver. É para isso que nós estamos aqui. Então esse Deus de Spinoza era o Deus que ele tirou da religiosidade. O Deus Pai, aquele Deus do Antigo Testamento, um Deus que pune, um Deus que cobra. Não. Esse Deus é um Deus manifesto. Em tudo ele está presente em minha vida. Todas as vezes que você fizer o bem,
você se aproxima de Deus. Todas as vezes que você fizer o mal, você se afasta dele. Deus é uma aproximação e um afastamento. Então isso é importante a gente ver. Todas as vezes que você se sentir perdido, triste, magoado, ofendido, é porque você está criando coisas dentro de você que estão nutrindo esse pensamento. O fluido cósmico universal, a solidificação da matéria, não passa de um estado transitório desse fluido cósmico, como nós já vimos, o qual pode voltar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixarem de existir. Então, você sabe, um exemplo muito prático é o nosso próprio corpo físico. O que é o corpo físico? Um agregado de átomos, de moléculas, de células, de organismos, formando um sistema que dá a estrutura do nosso corpo físico. De uma importância maravilhosa, a partir do instante que ele coloca o princípio vital, que é o que vitaliza o nosso corpo físico. É como se fosse um combustível, ou como é o combustível que nos mantém vivo. No momento em que esse combustível se extingue, a vitalidade do corpo se desvanece, a vida deixa de existir, o espírito vai embora. Ele não tem mais que ficar aqui. E o que é que acontece com o corpo físico? Ele vai devolver para a natureza tudo que é natureza. Olha que coisa maravilhosa. A prova mais do que evidente do que nós não somos donos do que pensamos que somos. Vamos ter que devolver. Que vai servir para outro e para outro. O espaço não é vazio e tem qualidade física. Existe um éter. Isso aí já dizia lá no início do século passado. Um meio sem qualidade mensuráveis. O éter determina os eventos sobre a matéria e a energia. Pode ser portador de campos eletromagnéticos que ocorrem no vácuo. Ele sabia que existia uma energia, como nós também sabemos, mas pouco se sabe dessa energia. Essa energia que mantém tudo isso de forma coesa, mantendo toda essa estrutura em grande movimento, é esse mundo que nós pensamos existir e nele vivemos. Por que nós nos sentimos tão atraídos e muitas vezes tão próximos e até mesmo distantes um do outro? Há uma energia poderosa que comanda e estrutura tudo isso. Talvez essa energia seja a energia do vácuo quântico, uma energia que é tudo e ao mesmo tempo pode não ser nada, depende da forma como você a entende. E aí nós falamos da consciência. Eu vou fazer o seguinte, já são 9h05, eu vou parar aqui e no próximo sábado eu vou falar da consciência, continuando esse assunto. Eu tenho coisas importantes, inclusive com relação a doenças, tanto doença somática como doença psicossomática. Fica combinado assim. De hoje a 8 nós vamos continuar a partir da consciência. Então eu quero agradecer a todos e desejar um bom final de semana. Muito obrigado.